Olá, bem-vindo à nossa sexta aula de hebraico instrumental. E na nossa aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são os pronomes. Os pronomes em hebraico. Acompanha comigo na tela. Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito dos pronomes. Dos pronomes pessoais, exatamente como existe na língua portuguesa, existem os pronomes pessoais. Também na língua hebraica existem os pronomes pessoais, bem como os pronomes demonstrativos. Nós vamos estar estudando os pronomes demonstrativos, o equivalente ao que seria este, esta, este, estas, aquele, não é? Aquelas, os pronomes pessoais de primeira, segunda, terceira pessoa, no singular e no plural. Então, como nós podemos perceber, o assunto de hoje é muito interessante e com certeza vai acrescentar muito no seu conhecimento do hebraico instrumental. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. Tendo visto o que já temos visto até aqui, nós já temos condições de avançar no nosso estudo. Já temos passado pelo estudo do alfabeto, das vogais, e agora nós temos estudado na última aula com respeito aos substantivos, aos adjetivos, e agora nós vamos estudar os pronomes. Nós sabemos que os pronomes têm a função de substituir o nome. Então o pronome ele é colocado em lugar do nome. E por isso nós veremos que ele tem a distinção de gênero e de número. De gênero, tanto de gênero como de número. Na aula de hoje nós vamos ver os pronomes no que diz respeito às pessoas do singular, do plural. Então é importante que você, aluno, tenha bastante atenção, que você realmente preste atenção, porque vai fazer diferença no seu conhecimento do hebraico bíblico. Na Bíblia hebraica, que é o texto do Antigo Testamento que nós temos, a chamada Bíblia hebraica, nesse texto hebraico, o uso dos pronomes ele é bastante intenso. Então, esse estudo de hoje ele é importante para que você possa identificar os pronomes, você possa conhecê-los e compreender as relações dos pronomes dentro do texto, a função que eles exercem no texto. Então, muita atenção na aula de hoje e vamos progredir no nosso estudo, nessa jornada fascinante que é o estudo do hebraico bíblico. Vem comigo. Então hoje nós vamos estudar os pronomes da língua hebraica. Acompanha comigo no quadro. Os pronomes em hebraico, eles são flexionados sempre em, veja só, pessoa, e nós sabemos que existe a primeira, segunda e terceira pessoa. Não é? A primeira pessoa é o eu, a segunda pessoa sabemos que é o tu, a terceira pessoa sabemos que é o ele. Né? Mas a primeira, segunda e terceira pode estar no masculino ou no feminino. O eu, no caso, equivale tanto para o masculino como para o feminino. Não é? O tu também, mas o ele, não, pode ser ele ou pode ser ela. Então tem o masculino, tem o feminino. Como também no número, pode estar no singular ou no plural. Então, os pronomes, eles são flexionados em primeira, segunda e terceira pessoa. Pode estar no masculino ou pode estar no feminino. Estará no singular ou estará no plural. Por enquanto, nada diferente do que nós conhecemos da língua portuguesa. Não é? Então é importante que você perceba que os pronomes eles são flexionados. Nós vamos trabalhar com a flexão dos pronomes, porque ele vai concordar sempre, não é? Haverá sempre a questão de concordância nominal, e aí então você precisa entender que a flexão dele é dado sempre em pessoa, em gênero e em número. Os pronomes pessoais, eles, no singular, os pronomes pessoais no singular são os seguintes, vamos conhecê-los. Veja,
o eu. O eu em hebraico, como é que é o eu em hebraico? Eu em hebraico, nós escrevemos como ani, ani, repita comigo, ani, ani significa eu. Ou, numa forma um pouquinho mais antiga, tem o anohi. Anohi. Repita comigo. Anohi. Anohi significa eu, em hebraico. Então, nós temos aqui uma frase de exemplo, onde nós lemos o seguinte. Acompanha comigo a leitura. Mi anohi Adonai Elohim. Mi anohi Adonai Elohim. Essa palavra mi é o pronome quem. O anohi, como você já acabou de aprender, significa eu. Então, quem, literalmente, quem, eu, aqui está Adonai, Adonai, palavra Adonai, essa aqui, Adonai, que significa Senhor, Elohim. Aqui cabe uma explicação por que eu estou lendo esta palavra aqui como Elohim. A questão é simples. Aqui, na verdade, esse círculo, neste círculo, está o tetagrama sagrado, aqui, ó. O tetagrama sagrado, ou seja, as 4 consoantes que designam o nome do Deus de Israel. É importante fazer essa observação nesse ponto, porque o nome do Deus de Israel é designado por 4 consoantes sagradas. O Yod, o Re, o Vav e o Re, como você viu ali no quadro. Quando nós lemos o tetagrama sagrado, faz parte da tradição de Israel, com base no mandamento de não tomar o nome do Senhor Deus em vão, eles não leem o nome em si, mas eles substituem na leitura do nome por um título. E o título ele pode ser Elohim ou Adonai, dependendo do texto e dependendo da vocalização que estiver nessas 4 consoantes. Então acompanhe comigo no quadro. Então aqui você tem, nesse tetagrama sagrado, nesse tetagrama que nós acabamos de mostrar para você, nessas 4 consoantes, o Yod, o Re, o Vav e o Re, aqui nós temos a vocalização do Hirek, né? Então está indicando que a leitura aqui é Elohim. Então a leitura desse texto é Mi Adonai, Mi Anohi Adonai Elohim. Quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu, Senhor Deus? Essa é a tradução, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Quem sou eu, Senhor Deus? Viu? E o pronome está exatamente aqui. O pronome está aqui. Anohi. Anohi. Então, eu pode ser ani ou eu pode ser anohi. Vamos para o nosso próximo slide. Tu. Como é que é o tu em hebraico? O tu em hebraico é atá. Repita comigo. Atá. Atá. Atá é o tu em hebraico. Atá. Atá. Atá é o tu. Tu em hebraico, atá. Repita comigo. Atá. Atá. Atá é o tu. É o tu masculino. O tu masculino é atá. Atá. Repita comigo. Atá. Atá é o tu masculino no hebraico. E como é o tu feminino? At. At é o tu feminino. É o tu feminino. O tu feminino em hebraico é at. O tu masculino em hebraico é atá. E o tu feminino em hebraico é o at. Exemplo. Atá raish. Veja. Atá tu raish. Então, raish, nós já vimos essa palavra, ela já não nos é mais estranha. Essa palavra, raish, é o homem, né? O homem. Aqui nós temos o artigo definido. O artigo definido, não é?
está aqui, ó, separando a palavra, esse ra é o artigo e o ish é o substantivo. Então você tem o pronome atá, ra, ish. Aí você vai me perguntar, mas cadê o verbo ser? Né? Cadê, professor? Porque se a tradução é tu és o homem, a tradução está aqui. Tu és o homem. Se a tradução é essa, tu eu estou vendo, é o atá. O homem é ra-ish. Mas onde está o verbo? É que o verbo ser em hebraico, isso é importante você entender, o verbo ser na língua hebraica não é escrito, principalmente no presente. O verbo ser, ele é subentendido, ele não é escrito no texto. Isso é uma característica da Bíblia hebraica. Por quê? Porque o Senhor Deus de Israel, ele se apresentou a Moisés como eu sou o que sou. Então ele é o único que é. O verbo ser é conjugado no presente apenas para Deus, nunca para nenhuma outra criatura. É por isso que no texto hebraico nós não encontramos o verbo ser no presente, escrito no presente no texto. Ele até aparece no passado, mas nunca no presente. E isso é importante você entender. Continue acompanhando comigo no quadro. Então nós vemos que o pronome tu, atá, masculino, e o pronome tu feminino é o at. Atá, raiz, significa tu és o homem. Agora nós vamos para o pronome ele. Pronome ele. Pronome ele, ou este, no masculino, como que nós podemos designar? É muito simples. Designamos através da palavra hu. Palavra hu. Leia comigo, hu. O hu significa o quê? Ele. Hu. Hu é formado pela consoante re, mas a vogalzinha, essa vogal do meio, é o shrek, e essa consoante que termina a palavra é o aleph. Hu. Hu. Repita comigo, hu. Hu significa ele, ou este, masculino. E no caso do ela, nós designamos como he. Então o he é o pronome que designa ela ou esta no feminino. Então vamos ao exemplo. Temos aqui então a seguinte frase. Hu Adonai Eloheinu. Veja, o pronome aqui, olha, pronome ele, aqui está o pronome hu, pronome ele. Adonai, mais uma vez aparece o tetragrama sagrado. Olha o tetragrama sagrado, caros alunos. O tetragrama sagrado é essa palavra que eu acabo de marcar. Então você tem aí o iod, nós temos o iod, nós temos o iod, que é essa consoante, nós temos o re, que é essa outra consoante, o vav, que é essa outra consoante, e o re, que é essa outra consoante. Aqui no caso, nós temos um kamatis embaixo. Então aqui nós temos que ler Adonai. Hu Adonai Eloheinu. Veja, ele é o Senhor nosso Deus. Ele, Hu, Senhor, Adonai, e a palavra nosso Deus, Eloheinu. Eloheinu, está escrito aqui, ó, Eloheinu. Então, Hu Adonai Eloheinu. Repara bem, e mais uma vez é importante pontuar que o verbo ser, que nós traduzimos em português, ele é o Senhor nosso Deus. Hu Adonai Eloheinu, não aparece na língua hebraica o verbo ser conjugado no hebraico, no tempo presente, ele não aparece no texto. Por quê? Como eu já expliquei, o verbo ser não é escrito no tempo presente, nos textos da Bíblia hebraica, em função do Senhor Deus ser aquele que disse eu sou. Então, mais ninguém diz eu sou em hebraico de maneira escrita. Não se escreve, não é? Eu sou ou ele é, mas o verbo ser fica subentendido. É uma questão de zelo religioso, não é? Dos escribas judeus, da tradição judaica, da tradição hebraica e etc. Tá certo? Muito bem, estamos avançando em nosso estudo dos pronomes da língua hebraica e tenho certeza que você está aprendendo bastante. E tem mais, vamos continuar o nosso estudo. Então, prosseguindo no nosso estudo, nós vamos estudar agora os pronomes pessoais no plural. Nós vimos até agora no singular,
nós vimos até agora no singular, nós vimos que o eu em hebraico é ani ou anohi. Diga comigo você aí em casa. Diga ani, ani, ani. Ani significa eu. Então diga assim, ani ou anohi, que é a mesma coisa. Ani ou anohi significa eu. Agora, quando eu quero falar o tu masculino, eu digo atá. Atá é o tu masculino. Se eu quero me referir a você, minha aluna, você do sexo feminino, eu digo at, que significa tu, ou você no feminino. Tu é at. O tu feminino, at. E o tu masculino é o atá. Agora, se eu quero me referir a ele, eu diria hu, que é o pronome de terceira pessoa masculino, o ele, ou eu diria he, que é ela. Então, ani, eu. Atá, ou at, tu. Hu ou he, ele ou ela. Estamos aprendendo? Muito bem, vamos continuar. Acompanhe comigo no quadro. Nós continuamos então o estudo dos pronomes pessoais, só que agora nós vamos estudar o plural. Plural, porque temos visto até agora no singular, agora nós vamos estudar no plural. A primeira pessoa do plural é o nós. A primeira pessoa do plural é o nós, e o nós ele vai servir tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, né? Vai envolver aí tanto o masculino como o feminino, assim também como o pronome eu, né? Assim também é o nós. Então, o ani serve para masculino ou para feminino. E o nós também vai servir tanto para masculino como para o feminino. Então, veja, quando eu quero falar nós em hebraico, como é que eu vou dizer? Anarno. Anarno. Veja lá. Anarno. 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 Anarno é o pronome pessoal de primeira pessoa plural no hebraico. Anarno. Então, nós envolve eu mais o tu, ou mais o ele. Anarno. Nós. Anarno. Diga anarno. Anarno. Repare bem, é importante destacar o seguinte, que no anarno nós temos uma pronúncia gutural bastante intensificada aqui por causa da consoante. Que consoante é essa? Você lembra? Hein, meu caro aluno? Lembra que consoante é essa? Essa consoante aqui, ó, é o re. Het. Essa consoante é o het. Deixa eu mostrar para você novamente. Essa é a consoante het. Essa consoante aqui é o het. Het. O som tem que ser gutural, né? Ele tem que vir da garganta para a pronúncia ser uma pronúncia correta. É uma das consoantes guturais do hebraico. Lembra bem? Essa palavra anarno. Anarno. Relembrando das letrinhas, aqui é o Aleph. O Aleph está acompanhado aqui da vogal Hatef Patar, que é uma semivogal, você deve lembrar, cujo som é A. Aqui você tem a letra Nun, a consoante Nun, com o Patar. Então, anar. Só que esse na vem depois um het, nar. Anar, depois vem o nun, que tem o som de UN, mais a vogal U. Então, anarno. Anarno significa nós. Anarno. Diga comigo, deixa rasgar a garganta mesmo, vai. Anarno. Isso mesmo, anarno. Vamos ler o texto que está em Isaías, capítulo 64, versículo 7. O texto hebraico, ele diz o seguinte. Veja só lá. Anarno, ó, anarno, anarno, hatomer, ve'atá, yotsereno. Anarno, hatomer, ve'atá, yotsereno. Está lá em Isaías 64, versículo 7. Vamos nos concentrar nesse texto. Anarno é nós. 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 Anarno. Nós. Anarno. Hatomer.
Homer, o barro. Repara que não tem também aqui o verbo ser, que deveria estar aqui. Ó. Não está exatamente porque ele está subentendido. Ele está implícito, mas não explícito. Então, anarno, Homer, veatá, etu. Ó, etu, olha aqui. Aqui nesse texto nós temos dois pronomes. Primeiro pronome é o pronome anarno, nós. Nós, Homer, nós somos o vaso. Homer, o vaso. Veatá, etu, aí ele está se referindo a Deus, né? Veatá, esse tu aí é uma referência a Deus, é o pronome de segunda, feminino, masculino singular. Yotsernu, que significa nosso oleiro. Percebe? Então é interessante que esse versículo bíblico ele tem a aparição de dois pronomes. Anarno, repita comigo. Anarno, está aqui. Anarno. E também o pronome de segunda. Veja como que a Bíblia hebraica ela é rica no uso dos pronomes, né? O texto hebraico, os pronomes ocorrem com muita frequência e no mesmo versículo você tem dois pronomes pessoais. Daí a importância de você estudar os pronomes e aprender bem a esse respeito. Portanto, o pronome pessoal plural de primeira pessoa, nós, é anarno. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo e conhecer o vós. Como é que eu escrevo vós em hebraico? Como é que eu vou pronunciar? Como é que eu vou escrever? Então veja aqui, ó. Aqui nós temos atem. Repita comigo. Atem. 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 Atem é o vós no hebraico. É o vós masculino. É o vós que se refere sempre a seres do sexo masculino, né? Do gênero masculino. Atem. Vós ou vocês. E como que é o vós feminino? O vós feminino ele tem duas formas. A forma mais usual é essa aí, aten. Aten. Não é? Temos aí o aleph, o tav e o nun. Aten. Agora tem uma forma menos usual, mais antiga, que é o atna. Atna é a forma mais antiga, atená. Mas a mais usual é aten. Mas é bom você conhecer, porque quando aparecer no texto bíblico, você já sabe que o aten, a forma mais usual, e o atená é a forma menos usual. Vamos ler o texto? Diz assim o texto bíblico. Atem, reiten, asher, asiti, lemitzeraim. Atem, reiten, asher, asiti, leminatzraim. Vós vistes o que fiz aos egípcios. Então veja só. Vós vistes o que fiz aos egípcios. Vamos analisar esse texto. Aqui nós temos o pronome atem. Atem é o pronome vós de segunda pessoa plural. Bom, segunda masculina plural. Atem. Reiten, né, vós vistes. Asher, né, é o que. Asiti, o que fiz aos egípcios. Olha lá. Atem, vós. Reiten, vistes. Asher, o que. Asiti, é o verbo fazer, né, o que fiz na primeira pessoa. Asiti. Lemitzraim, ao Egito. Mitzraim é Egito, e se lê aqui uma preposição, né? Aos egípcios, ou para os egípcios. Então, atem reitem asher asiti lemitzraim. Aqui está, então, o pronome vós, que nós estamos estudando. Olha. Vós vistes, atem. Então, repita em casa aí, atem. Vós é atem, é o vós masculino, e o vós feminino é o aten. A diferença, atenção,
do masculino para o feminino está meramente na terminação, né? Enquanto o masculino, ele tem a terminação com o mem, a terminação do feminino é com o nun. Percebe? Fácil, né? Então, atem, aten. Prosseguindo no nosso estudo fascinante do hebraico bíblico, vamos então para o pronome de terceira masculina e feminina plural, né? Eles e elas. Como que eu diria eles em hebraico? Como que eu diria eles em hebraico? Veja comigo. Tá aqui, ó. Hem. Como que eu diria eles em hebraico? Hem. Hem. Diga comigo. Hem. 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 E como que é uma outra forma desse pronome, né? É uma forma menos usual. Remá. Então, o pronome eles pode ser tanto hem como remá. São duas maneiras desse pronome aparecer no texto bíblico. Então, preste atenção. Professor, qual é o mais usual? O mais usual é esse aqui, ó. Hem, com o men sofit, com essa aparência, né, com esse quadradinho aqui, o men sofit. É assim que é a forma mais usual. Eles é hem e elas é hen, com o nun sofit. Essa aqui é o mais usual. Hen. O hen é o elas feminino, mas também aparece uma forma menos usual, que é o rená. Rená. Mas não é muito usual o rená. Mais usual é esse aqui mesmo, o ren. Tá certo? Então, eles é hem, com mem, sofit, e o elas é rená. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, um texto bíblico está em Ezequiel 42, versículo 14, está escrito assim nesse texto. Ki kadosh rená. Ki kadosh rená. Repita comigo. Ki kadosh rená. Onde é que estão essas palavras? Veja. Que significa porque, significa pois, que, aqui está escrito Kodesh, e não Kadosh. Eu li Kadosh, mas é Kodesh. Que, Kodesh, Rená. Rená. Que, Kodesh, Rená. Então, porque elas, onde é que está o elas? Ó, ela está aqui. Kodesh, santas. Pois santas elas. Aí você vai dizer, mais uma vez, o pronome, o verbo ser, né? Ele não aparece, né? E mesmo que esteja no futuro, ele não aparece aí no texto, né? Realmente, o hebraico, o verbo ser, ele não aparece no texto, nunca no tempo presente e raramente em outros tempos. Até aparece no tempo passado, né? Mas raramente ele vai aparecer escrito no tempo presente. Aliás, nunca no tempo presente e raramente em outros tempos verbais. Portanto, é importante você prestar atenção nisso. A língua hebraica, o verbo ser, ele raramente vai aparecer escrito. Então, ele sempre estará de forma implícita e nunca de forma explícita, né? Portanto, que Kodesh Rená, porque elas serão santas. Estaria a palavra. Porque santas e elas. Só não aparece o verbo. Mas o nosso foco está aqui, no pronome. Rená. Rená, elas. Muito fácil, né? Muito simples. Basta prestar atenção e se dedicar aos estudos. Nós vamos ver agora os pronomes demonstrativos.
os pronomes demonstrativos. Vamos ver como que eles se classificam, como que eles se comportam. Os pronomes demonstrativos mostram objetos próximos. Este, esta, esse, essa, estes, estas, esses, essas. Ou remotos, quando estão próximos ou remotos, quando estão distantes. Aquele, aquela, aqueles e aquelas, né? Então, eu digo este ou esta, quando está próximo, não é isso? Como diz a nossa boa gramática portuguesa, quando está próximo é este, esta, esse, essa, estes, estas, esses ou essas, quando está próximo. Ou quando está remoto, está distante, eu vou dizer aquele, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, os pronomes demonstrativos, eles também são flexionados com base no número, no singular e no plural. Então, vamos ver como que se comporta os pronomes no singular. No caso do masculino, porque é de acordo com o número e com o gênero, nós temos a seguinte forma. O este, né, no hebraico, que é o masculino singular, este, nós lemos Zé. Zé é este. Né? Como que eu diria? Este é o livro. Zé ha-sefer. Este é o livro. Zé ha-sefer. Deixa eu ver. Deixa eu escrever aqui para você. Zé ha-sefer. Zé ha Pronto. Zé ha-sefer. Este é o livro. Zé ha-sefer. Mas como que eu diria? Esta. Esta é a égua, por exemplo. Esta é a égua. Como que eu diria? Esta é a égua. Esta é zot. Zot é a maneira de eu designar o pronome demonstrativo do feminino singular. Esta, né? Está perto de mim, né? Está próxima, então esta. Esta é a égua. Como que eu escreveria? Então, atenção ao professor. Atenção ao professor. Ó. Zot, zot, ha, susá. Zot, ha, susá. Zot, ha, susá. Zot, ha, susá. Esta é a égua. Então veja como é fácil, né? O pronome masculino singular, pronome demonstrativo masculino singular, este é Zé. Né? Zé. Diga Zé. Zé. E como que é o feminino singular? Zot. Diga Zot. Zot. Zé e Zot. Então, como que eu diria, por exemplo, este lugar? Este lugar. Lugar em hebraico é makom. 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 Então, este lugar. Hamakom, porque é precedido de artigo. Hamakom. Hazé. Este lugar. Hamakom. Hazé. Este lugar. Aqui nós temos uma relação aqui há um comportamento semelhante ao adjetivo na sua função atributiva. Né? Hamakom, Hazé, este lugar. E como que eu diria esta terra? Haaretz, 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 Hazot. Haaretz, Hazot, Haaretz. Significa a terra. Hazot, esta. Haaretz, Hazot. A presença do artigo deve-se ao fato de não ser qualquer terra. Né? É uma terra específica, é uma terra definida.
Por isso o artigo. Haaretz, hazot. Muito simples, não é? Nem tanto, mas nada que um pouco de dedicação ao hebraico não possa fazer com que vençamos, né, toda e qualquer dificuldade. Porque, na verdade, o hebraico, ele, como qualquer língua estrangeira, ele vai exigir de você, caro aluno, dedicação. Ele vai exigir de você atenção aos detalhes, mas nada que você não possa superar e com certeza você vai colher belos e maravilhosos frutos. Vamos continuar na tela. Então, quando nós estudamos o hebraico, vemos que os pronomes, eles flexionam-se com base no gênero e no número. Prosseguindo, nós temos aqui o pronome aquele. Aquele é o hu. O hu, ele pode ser tanto este, né? O hu, ele pode ser tanto este como aquele, né? Ele, hu é ele como aquele. O mesmo pronome hu serve tanto para o pronome pessoal como para o pronome demonstrativo. Hu pode ser este ou aquele. E o aquela é ri. Aquela é o ri. Então, eu diria, aquele livro, né? Hahu hasefer. Hahu hasefer. Aquela égua. Hahi hasussá. Compreende? Hahi hasussá. Então, aquele livro. Hahu ha-sefer. Hahu ha-sefer. E aquela égua. Hahi ha-sussá. Ok? Hahi ha-sussá. Muito bem. Vamos avançar no nosso estudo do hebraico bíblico. Estas palavras. Ru Hadavar. Estas palavras. Ru Hadavar. Onde nós temos aqui o Ru é o nosso pronome e Hadavar, palavra. Não é? Ru Hadavar. Pronomes demonstrativos. No que tange ao plural, nós temos estes, que no caso aqui do plural, estes nós vamos designar como ele. Ele, estes masculino. E o estas, também ele. Então, olha aí que beleza, não varia, né? Estes ou estas é a mesma palavra, ele. Ele ha-toldot. Por exemplo, como aparece lá no livro do Gênesis. Estas são as gerações. Toledot, gerações. Ele, estas, né? Estas são as gerações. Ele ha-toldot. Ele ha-toldot. Ele ha-toldot. Ele ha-toldot. Ele, o pronome ele, que serve tanto para o masculino como para o feminino. Ele significa estas ou estes, né? No caso aqui, estas. Toldot. Estas são as gerações, né? Estas são as gerações, uma palavra muito frequente ali no Gênesis, né? Estas são as gerações de Noé, as gerações de Adão, assim vai. Muito bem, ele serve tanto para o masculino como para o feminino. Estes ou estas.
Ele ha-devarim. Ele ha-devarim. Ele ha-devarim. Ele, estas. Ha-devarim, as palavras. Né? Ele ha-devarim. Estas, ó, estas são as palavras. E cadê o verbo ser? Você sabe que está implícito, ele não está explícito, né? E devarim são as palavras. Então, essa forma, ele é tanto para o masculino como para o feminino, tá certo? Ela é indistinta no seu uso. E já a forma plural, aqueles ou aquelas, a gente vai ter os seguintes termos. Remar, aqueles, né? Ou rem ou remar, renar ou ren, para aquelas. Então, remar ou rem vai designar aqueles. Note bem que rem e remar aparecem também no pronome pessoal. Então, o pronome pessoal rem serve tanto para eles como para aqueles. O remar é uma forma menos usual. E o ren, como já foi dito, serve para o pronome pessoal de terceira pessoa plural, elas, como para aquelas. Então, serve para os dois, né? Exemplo. Bayamin ha'em. Bayamin ha'em. Bayamin ha'em. O que é bayamin? Ba, você tem aqui uma preposição, né? Mais um substantivo yamin, dias, naqueles dias. Ba yamin ha'em. Ba yamin ha'em. Naqueles, ba yamin, dias, ha'em, naqueles, né? Naqueles dias. Veja que interessante, nós temos que observar que, na realidade, o pronome rem, ele vai servir tanto para os pronomes pessoais, o rem, como para os pronomes demonstrativos. Ele vai servir tanto para designar o pronome pessoal, o rem, vamos lá, para você fixar, realmente ficar bem fixado para você. O rem, ele vai servir tanto para os pronomes pessoais, né? O pronome pessoal de quê? De terceira, masculina, plural. Como também vai servir para os pronomes demonstrativos. Isso é importante e isso vai facilitar um pouco a nossa vida, porque uma mesma palavra vai estar demonstrando, vai estar servindo para ser usada, o rem, tanto para pronomes pessoais como para pronomes demonstrativos, né? A mesma coisa com o renar. O renar também, né? O renar, ele vai servir, vamos nessa tela, porque aqui nós temos os dois nomes. O renar, ele vai servir tanto para o pronome pessoal elas, como para o pronome demonstrativo aquelas. Tá certo? Então é importante você prestar atenção nisso. E o rem, a mesma coisa para o pronome pessoal rem. Vai servir tanto para o pronome de terceira plural masculino, como para o pronome pessoal, como para o pronome demonstrativo. Tá certo? Como para o pronome demonstrativo. Então, rem serve para eles ou aqueles. Renar para elas ou para aquelas. Então, como você pode ter percebido nessa aula, os pronomes demonstrativos, eles se flexionam quanto ao número, quanto ao gênero, não é? Eles são distintos. Se alguns, para alegria nossa, eles são comuns tanto aos pronomes pessoais como para os pronomes demonstrativos. Dessa maneira, nós podemos entender
que o uso dos pronomes, eles obedecem a essa flexibilização, né? É importante que você compreenda bem que o uso dos pronomes pessoais, eles atendem a essa designação. Aqui no caso, quando nós dizemos essa forma serve tanto para o masculino como para o feminino, é outra maneira também de entendermos que ajuda a nossa vida, né? Porque o ele vai servir tanto para o masculino como para o feminino. Você não vai precisar ficar decorando ou memorizando um outro pronome, porque ele significa o masculino estes ou estas, no plural, né? Estes livros, ele ha sefarim, estas palavras, ele ha devarim, que é justamente como começa o livro do Deuteronômio, né? Dessa maneira você pode perceber que é demasiadamente importante dar os pronomes demonstrativos e pessoais na língua hebraica. O seu uso é muito intenso, o seu uso é muito frequente, e se você prestar atenção no uso dos pronomes, você vai reparar exatamente isso, que muitos deles se repetem no seu uso, né? Vão servir tanto para os pronomes pessoais como para os pronomes demonstrativos. Sendo assim, e com um pouco de atenção, você pode realmente compreender bastante o uso dos pronomes da língua hebraica. Então, como você viu hoje, nós temos estudado os pronomes na língua hebraica, os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. Quando você estudar a Bíblia na língua hebraica, você que já está alfabetizado, está se alfabetizando, você que estudou o alfabeto hebraico, está estudando, você vai encontrar muitas passagens com o uso de pronomes. E com a aula de hoje, você já aprendeu a identificar esses pronomes, e isso é muito importante para que você possa ter uma leitura apropriada da Bíblia hebraica, sabendo e conhecendo o texto, na medida que você aprofundar os seus estudos, que esses pronomes, eles aparecem muitas vezes de maneira intensa, de maneira rica. A Bíblia hebraica usa muito os pronomes, e assim, conhecendo os pronomes, você vai poder ter uma leitura mais com conteúdo, uma leitura com mais proveito do texto bíblico. Assim nós concluímos o estudo dos pronomes. Temos visto nessa aula de hoje esse importante assunto que são os pronomes na língua hebraica. Vimos os pronomes pessoais, os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa, masculino e feminino, singular e plural. Vamos recapitular? Eu, ani, eu. Tu, masculino, atá. Tu, feminino, at. Ele, masculino, é o hu. Ela, feminino, singular, ri. Nós, primeira pessoa do plural, anarno, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O vós masculino é o atem, o vós feminino é o aten. Eles é o hen e elas é hen. Então, ani, atá ou at, ru ou ri. Anarno, atem, aten, hen e hen. Esses são os pronomes pessoais. Ocorrem muito na Bíblia hebraica, muito. E os pronomes demonstrativos, que nós temos visto. Zé, zot, ele. Tem também o ru, o ri, o hem e o hen. Os pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. E assim, nós vamos chegando, concluindo o nosso módulo de hebraico instrumental. Eu, como seu professor, eu quero te estimular ardorosamente que você, caro aluno, cara aluna, possa prosseguir os estudos do hebraico bíblico com afinco, para que você possa ter proveito no que você tem visto até agora e aprofundar os seus estudos. Aproveite os livros que temos colocado em nossas referências de apoio. Você pode adquirir esse material
e estudá-los. E assim você vai progredir notavelmente no estudo do hebraico bíblico, para que você, estudante de teologia da Uninter, você possa progredir no estudo teológico, na compreensão dos textos da Bíblia Sagrada e, no nosso caso, da Bíblia Hebraica. Eu me despeço por aqui e desejo que você continue nessa fascinante e maravilhosa jornada do estudo do hebraico bíblico. Tchau!